Bom dia! Iniciando mais um Despertando com Dharma. Palavra budista. Se for para ser, que seja o melhor de se compreender. Bom dia, dia 2 de agosto. Pô, mês de agosto chegando já aí. Bom dia, Fabiola. Tá de volta já? Oi, Isa. Bom dia, Cris. Tudo bem, gurias? Oi, Ana. Tudo bem? Oi, Sinara. Sinara, tu não te inscreveu no curso ainda? Como assim? Tô achando estranho. Oi, Aline. Aline, tu recebeu, né, o material que eu te mandei do curso? Pelo direct, tinha me pedido. Essa música é Vento de Beirada, da Dora Morelenbaum. Uma delícia, né? Esse meio MPB jazz, assim. Fabiola tá aí, então, tá. Essa semana a gente vai conversar. Temos que ter uma reunião da arquitetura da mente. Bom dia, Gorete. Como vai? Já está na academia, gerando toda essa adrenalina nesse corpo que não para nunca? Oi, Isis. Marisa, que bom. Adorei tua mensagem ontem. Bom, gente, o pai da Marisa tá bem, já está se recuperando. Tá super bem, tá no quarto, né, Marisa? É isso aí. Tudo bem, Laura? Laura, convite especial, se quiseres fazer o curso Arquitetura da Mente, da Meditação, me chama. Pode mandar um áudio, qualquer coisa, a gente se comunica. Só me falar. Certo? Laura Arendt, querida. Oi, Úrsula. Então essa música é Vento de Beirada, da Dora Morelenbaum. Vamos tirar antes que nos cortem. É isso aí. Bora? Vamos para as nossas leituras. Então nós estamos à beira do abismo com John Halifax. Nada melhor do que estar à beira do abismo com um mestre, uma mestra nos guiando. E a editora Lúcia da Letra que nos presenteia aqui no Brasil com esse livro. Bora lá. Segunda-feira, gente, dia 2 de agosto. E a gente está iniciando um mês, em momentos, e uma semana. E aí hoje de manhã, quando antes da prática de meditação, eu sempre tenho uma motivação, assim, né? Tem a motivação de sair da cama também, né? Porque eu vou te dizer, né? Levantar ali 4 e pouco para meditar não é bem assim, nessa friaca. E aí a gente não liga o ar-condicionado no quarto, que eu não gosto. Nem aqui. Não curto. Aquele ar quente é nojento. Então é friaca. Eu boto só o roupão por cima, assim, que tem ali. Mas aí eu faço uma motivação. Faço uma intenção, assim. Que eu faço o melhor possível da minha segunda-feira, sabe? O melhor possível, assim, dentro do que for, assim, do que surgir. Surjam coisas boas ou ruins, não importa. Mas que venha, assim, não impeço nada. Não impeço que surja nada. Nem as boas, nem as ruins. E é isso que a gente tem que tentar trabalhar. Aí depois eu inicio a prática. Primeiro eu faço alguns suryas. Suryas são as práticas de meditação, de yoga, para alongar e aquecer o corpo, né? E aí eu começo a minha prática. Silenciosa. Nós estamos aqui, ó, 143. A integridade e os outros estados limite. O sofrimento moral é um ecossistema que pode alimentar o lado tóxico de todos os estados limite. Altruísmo patológico, angústia empática, desrespeito e esgotamento. No verão de 2016, Koshudurel, morador do Upaya, e Justin Burns, que desenvolveu um projeto para moradores de rua no Upaya, conduziram um retiro de rua com 9 praticantes em São Francisco, cidade onde cerca de 6.700 pessoas vivem nas ruas.
Como descrevi anteriormente, os retiros de rua foram desenvolvidos por Rochbern como uma maneira de os profissionais mergulharem na realidade dos sem-tetos e entenderem melhor as forças sistêmicas que mantêm as pessoas sujeitas à opressão. Os participantes do retiro dormem na rua. Eu conheço um monge que faz isso, um monge Cogumelo, conheço ele pessoalmente. Ele mora ele mantém o centro de meditação Zen lá na Suíça. Ele vem ao Brasil às vezes, a gente conversa. Conversa também pelo WhatsApp. Muito louco isso que eles fazem. Os participantes do retiro de rua dormem na rua, mendigam por dinheiro e comida, comem em cozinhas comunitárias, andam e conversam com quem quer que encontrem. Testemunham tráfico de drogas, roubos e fome e acessam a vulnerabilidade que sentem nessa situação. A maioria dos participantes experiencia o sofrimento moral ao terem uma visão tão íntima do classicismo, sim, ele é gaúcho, do racismo e da apatia moral da nossa sociedade. Eles são compelidos a praticar o não saber e o dar testemunho e são frequentemente inspirados a ação compassiva. Quer dizer, tenho quase certeza que ele é gaúcho. Eu não sei a história dele toda, porque, enfim, só estuda, está no mesmo grupo num dos grupos do Zen de estudo. Para o retiro de rua de São Francisco de 2016, Kosho e Joshin chegaram cedo para explorar as cozinhas comunitárias e os lugares seguros das ruas onde eles poderiam dormir. Kosho escreveu que, andando pelo distrito de Tenderloin, ficou chocado com o número de pessoas que moravam na rua, com o uso de drogas, com o lixo e a poluição, com os prédios em ruínas e com os corpos de pessoas em ruínas. Cruzes. Kosho e Joshin decidiram visitar a cozinha comunitária administrada pela igreja Memorial Glide. Uma igreja metodista historicamente progressista, envolvida com direitos de raças, classes e LGBTQ. As frases de ontem foram ele que me ensinou. Sim, ele tem canais e tudo mais. A cozinha comunitária não era o que eles esperavam. Kosho descreve a cafeteria no porão como uma sala com piso de concreto, móveis de metal e paredes de 10 metros de altura, pintadas de um azul claro, como de ambientes limpos, mas sujas, como uma piscina sem água. Ele conta que 50 a 100 pessoas estavam comendo naquele turno da refeição. Eles comiam silenciosamente com a cabeça baixa e depois foram empurrados para fora, para que o próximo turno pudesse entrar. É um tipo de vida que a gente não faz nem ideia como seja. Ele e Joshin saíram abalados com a experiência, provavelmente com uma boa dose de sofrimento empático e de indignação moral. Seguiram então para a Praça das Nações Unidas, na área do Centro Cívico. Lá as pessoas fumavam crack junto à fonte. As pessoas com deficiência se moviam em cadeiras de rodas ou descansavam. E as pessoas com doenças mentais vagavam sem rumo. Nossa, é a própria visão do inferno, assim, né? Na Terra. Seres humanos em decadência, assim. Triste isso. Outros ficavam sentados no chão de concreto conversando. Kosho notou um pilar da praça gravado com o preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultam em atos bárbaros e assim por diante. Então, a Declaração de Direitos Universais da ONU. O contraste dessas palavras com a realidade das ruas de São Francisco foi um grande alarme de despertador para Kosho. Jovens profissionais, principalmente homens, passavam com fones nos ouvidos, conectados a smartphones sem nem notar as outras pessoas. E pensei, é isso aí, estamos condenados. Isso é o caos. Isso é tão triste, mas tão triste. As empresas de tecnologia têm sede literalmente pelo outro lado da linha férrea de Tenderloin. Imagino que esses jovens estejam ganhando salário de 6 a 7 dígitos. Para o sul, todos os quarteirões estão sendo reconstruídos com novos prédios de vidro, plástico, metal, com apartamentos modernistas para abrigar os privilegiados.
As pessoas na rua de Tenderloin testemunharam a disparada dos custos de moradia. Para ter um abrigo neste bairro indesejado, as pessoas precisam pagar $1.500 por mês por um apartamento eficiente ou ter sorte de ter alguma assistência do governo. Então, essa situação nos Estados Unidos não é diferente daqui. Kosho, então, comentou: talvez você esteja sentindo um pouco da minha indignação moral. E aqui ela cita, né? O pessoal da tecnologia ali morando nos seus prédios de vidro, plástico, metal, com apartamentos modernistas, né? Isso é uma coisa que a arquitetura, essa arquitetura contemporânea, enfim, contemporânea em todas as épocas, mas moderna, né? Modernista, como é chamada, ela vai trazer esses elementos, e esses elementos eles causam uma sensação muito desorientadora dos nossos genes, das nossas percepções. Porque esses elementos, vidro, plástico, metal, embora eles vão se desgastar e tudo mais, mas eles têm uma longa duração, muito mais do que um ser humano. Muito mais, 400, 500 anos, muito mais. E eles permanecem intactos. O vidro ali, sempre daquele jeito. Metal, sempre do mesmo jeito, com alguma variação. Depende do metal. E isso é completamente contra a capacidade de percepção para nós, seres humanos, porque nós estamos o tempo todo, né? A gente surge e desaparece. Se realiza e desaparece. E aquele material, aparentemente, não. Isso causa um estranhamento genético, de que as coisas são eternas, e as coisas não são eternas. E a arquitetura essa arquitetura modernista, ela vem e dá esse desalinho, assim, e que não gera conforto. Já se a gente se prender a uma arquitetura mais baseada no conceito de wabi-sabi, conceito japonês, as coisas elas vão se deteriorar. Então tu usa os elementos naturais, a madeira, a pedra, o concreto, né, que é uma coisa que se deteriora mais rápido, e tu usa isso justamente para tu acompanhar o tempo, assim, né? Deixar que as cicatrizes da casa sejam, elas concordem com as tuas cicatrizes também. Elas não fiquem concorrendo. É bom ver a casa também, e o lugar onde a gente trabalha, ele sofrendo pela impermanência. Senão é um desalinho muito grande e gera uma coisa muito ruim. Ele continuou dizendo: e no entanto, na esfera ética da minha espiritualidade, há um voto de não manter ressentimento e nem raiva. Há um voto de tomar consciência de todos os sentimentos, pensamentos e sensações que surgirem. A confiança de permitir que toda a experiência, a praça toda, me penetre e me transforme. Esse é o trabalho de descobrir e de liberar minhas inclinações e meus preconceitos. Eu não faria esse trabalho de rua assim, eu tenho minhas limitações também. Alguém aí faria esses trabalhos de rua, assim, de ir para a rua e viver como um mendigo para ter essa experiência? Porque não adianta, né, gente? A gente é meio... Porque na verdade tu volta depois para o teu lugar seguro, né? Não faz muito sentido para mim isso. Creio que para Kosho, e realmente para a maioria de nós, isso não é tão fácil. As palavras dele me fazem lembrar da dolorosa questão que finalmente se tornou visível para mim quando era adolescente. Que classe e raça nos dividem e são fonte de um profundo sofrimento. No entanto, os mundos de privilégio e pobreza intersão, que é esse termo do Thich Nhat Hanh. Os que são privilegiados exploram direta e indiretamente aqueles que são pobres, e os que têm menos recursos frequentemente servem os que são privilegiados. Isso é a cadeia social, né? Quando vi a verdade disso, mas como é que ele não viu isso? Agora eu já estou começando a ficar meio estranho, estou tendo um estranhamento consigo. Quando vi a verdade disso, senti raiva, nojo e desamparo. Mas esse também foi um ponto de virada que me despertou para a necessidade de servir aqueles que estão sujeitos à opressão estrutural e institucional, e também para transformar as crenças e as instituições que geram essa violência estrutural. Todas as instituições geram isso. Tudo. Todas elas. Agora, enquanto a gente está aqui, aí está a internet, está gerando o Instagram, tudo está gerando. Não tem nada. E o Spotify que eu usei para botar música. Não tem nenhuma, gente. Esqueçam isso. Todas são... É uma opressão estrutural.
No entanto, não tenho certeza de que os brancos possam escapar do privilégio, porque é algo que a sociedade inconscientemente nos dá, quer queiramos ou não. Em vez disso, podemos aprender a fazer uso dele para ajudar outras pessoas menos privilegiadas. Tá aí, eu sei que é uma pressão estrutural, que é uma riqueza que a gente está gerando. Quando eu faço uma live, eu estou gerando riqueza para quem? Só para o Instagram, né? E é isso. Mas como é que eu uso essa estrutura, né, que eles estão bilionários e nós não, né? E tá tudo bem também. Mas aí a gente usa para isso, para aumentar essa mandala do bem, assim, né? E eu também tinha que ter cuidado para não cair no altruísmo patológico, o que facilmente poderia ter acontecido. Acredito que Kosho teve uma experiência semelhante. Veja, eu tenho esse gatilho de classe que é disparado, disse ele, e então quero continuar atirando. É uma manifestação de raiva reforçada pelo que vi e pelo modo como tenho visto as coisas ao longo da vida, das minhas 3 décadas de vida. Talvez o medo tenha estreitado minha visão. Ver tudo como nós contra eles pode ser uma maneira de lidar com a dor e me sentir seguro. Mas é para evitar sentir a dor do privilégio e da opressão que a apreensão e o sofrimento emergem. Ontem a gente foi almoçar num lugar visivelmente privilegiado, assim. É um tipo de um Aras que tem aqui, não vou fazer propaganda. Mas muito bacana, já conheci o lugar. E então agora servem almoço, um lugar de eventos, assim, mas é um Aras. As cocheiras dos cavalos, tranquilamente, se botar uma cama, dá para dormir. Tipo, super confortável, tipo arquitetura da serra, assim, pra vocês terem uma ideia. A cocheira dos cavalos. Tipo, uma arquitetura colonial, assim, sensacional. E aí eu comentei, pô, isso aqui é só para os privilegiados, né? Só para classe, né? E que de certa forma é onde a gente circula, né? Inevitavelmente. Mas não tinha nenhum sofrimento ali, não estava ali julgando. Também há formas de manifestação, há formas de circular nisso também. A questão é a gente entrar nesse sistema e se apegar a isso e achar que aquilo ali é o correto e tudo mais. Mas todos têm direito a isso também, inclusive os privilegiados. Não há nenhum problema quanto a isso. E aquelas pessoas estavam ali, estavam trabalhando, estavam movimentando a rede econômica, movimentando o sistema para suas famílias e tudo mais. Então é muito claro, assim, tu te beneficia das coisas, mas a diferença é que tu te beneficia sabendo que é um jogo, sabendo que aquilo ali é ilusório. Quando a gente está em avidya, a gente não percebe isso. Avidya, então, no budismo, em sânscrito, significa cegueira. E essa é uma cegueira inicial. A avidya é ver. É ver com claridade. E a avidya é a negação disso, né? Então tu sabe que é um jogo. Quando tu tá jogando um xadrez, tu tá sabendo que aquilo é um jogo. Tu tá vendo um jogo de futebol, quem gosta de futebol, tá sabendo que é um jogo. Depois tu sai daquele jogo. Enquanto aquilo ali, tu tá entrando naquele movimento das peças, como elas se movimentam, como elas se constituem, a forma como cada uma deve se movimentar, que tem regras no xadrez para cada uma delas se movimentar, obviamente. Nem o peão não pode se movimentar para todos os lados, como a rainha, por exemplo. Mas tu sabe que é um jogo e tu tem clareza disso. Mas quando tu tá no jogo, aquilo é tudo. E essa é a realidade ilusória que a gente tem que saber dar esse espaçamento, esse vão. Então quando tu tá ali, tu tá percebendo que é um jogo. Agora o problema é que as pessoas entram no jogo. Aí quando tu entra naquele jogo, tu vive aquele jogo, e às vezes tu emerge. Tu emerge quando? Quando surge uma perda, quando surge uma falência, quando surge qualquer coisa. E vai surgir. Por quê? Porque tu quer tornar permanente aquilo que é impermanente. Todas as coisas são impermanentes. E aí quando tu começa a criar esse cenário de permanência das coisas, e aí há o ciclo, né? Esse ciclo da vida que ao tempo todo está se movimentando, e que o Buda vai olhar para aquilo e vai chamar de dukkha, né? De insatisfatoriedade da vida. Então quando aquilo tudo está se movimentando o tempo todo, todas essas peças se movimentam. E a gente entra nesse jogo, querendo transformar aquilo em permanente. Então quando eu estava lá nesse lugar chique e privilegiado e burguesinho, eu via isso como um jogo. Nossa, existe esse cenário aqui também, né? Mas como eu penetro nesse cenário
E aquele não é um cenário ruim, a gente tem que ter noção disso. Não é um cenário ruim nem bom, apenas é um cenário. Mas como eu penetro nesse cenário e entendo o condicionamento e o movimento dessas peças que estão se movimentando e saio daquilo sem haver uma movimentação nas energias da integridade, da inteireza do meu ser. Então a gente tem que entender o jogo. Tem que entender o jogo. Se não entender o jogo, e aí não dá. Kosho descobriu que transformar a indignação moral não significa consertar a situação. Muitas pessoas que participam do retiro de rua sentem o impulso de ajudar e consertar, de ser o salvador das vítimas. Kosho reconheceu a tentação de usar estratégias patologicamente altruístas para aliviar a dor da indignação moral e do sofrimento empático. Ele escreveu: os participantes tentam doar o dinheiro que pedimos para nos alimentar a alguém que está pedindo esmolas, o que reifica a identidade do que ajuda e do ajudado. Então, há o sofrimento. Com menos frequência, vejo participantes com um desejo revolucionário de atacar os jovens profissionais, né, aqueles que passam pela rua ali, que vão trabalhar no outro lado, em São Francisco. Com menos frequência, vejo participantes com o desejo revolucionário de atacar os jovens profissionais. Uma narrativa mítica, sob certas condições, já se apossaram de mim. Ambos os comportamentos de consertar ou de atacar surgiram quando fui morar nas ruas. Sou capaz de transformar o outro em estranho por meio de uma ajuda reativa e não reflexiva, tanto quanto promovendo a guerra. Mesmo quando não ajo, divisões são traçadas em minha mente. Minha mente e meu corpo podem ser e foram cúmplices na criação de limites e na destruição de bairros. Não acredito que tenha que ser assim. Assim, aqui, o respeito se torna um fator importante. Respeito pelos princípios e pelos votos que são forças orientadoras essenciais nessa situação. Respeito pelos outros, sejam pobres ou privilegiados. E respeito por si mesmo, o que poderia facilmente desmoronar nesse ambiente tão tenso. Só ver aqui onde termina isso. Vamos terminar isso aqui. Kosho explicou: no retiro de rua somos encorajados a suspender a ação. Lembra da ação? É não saber, é tu te movimentar conforme aquele movimento, não tentar mudar aquela estrutura. A abandonar nossas opiniões formuladas sobre o certo e errado e a deixar cair a necessidade de saber. Como eu falei ontem, entrei lá sem a necessidade de querer mudar qualquer estrutura ali. Entrei naquela estrutura, disse: nossa, essa estrutura se movimenta assim, beleza, vou aproveitar aqui. Sentei no sol, nos lugares, nos lounges, chique, assim, aquela coisa. Achei maravilhoso. Então, é assim que se movimenta? Claro que é a nossa vida, né? Enfim, é o lugar onde a gente está. Mas, e aí, então, quando tu entra naquilo sem modificar o cenário, tu é uma peça do cenário. E a movimentação é muito mais interessante. É uma movimentação sem resistência, sem arestas, sem atritos. E os atritos não mudam aquele lugar vai continuar existindo. O que muda é o lugar dentro da tua mente. Se tu estiver resistindo o tempo todo. E essas arestas ficam, esses atritos ficam, machucam certos pontos. Então, flow. Há uma grande oportunidade que surge desse processo. Vemos as coisas exatamente como elas são, sem os filtros da culpa e da reprovação. E assim sentir que por baixo da raiva há o pesar pela dor da doença, da velhice e da morte. E por baixo da tristeza, que inclui todas essas emoções, há um profundo sentimento de estar conectado, de ser um corpo, de ser um movimento em corpo, uma unidade. Então, a ação compassiva surge da pura motivação de fazer amizade com todos os meus vizinhos, sejam eles ricos ou pobres, dando e recebendo o que for necessário. Esse é um relacionamento profundo, uma ação que cura um ao outro e a nós mesmos. Reagindo ao sofrimento moral, podemos facilmente prejudicar a nós mesmos e aqueles a quem desejamos servir. Kosho aprendeu que lesão moral e indignação, que geralmente são originadas por angústia empática, podem levar ao altruísmo patológico. A lesão e a indignação moral podem levar a comportamentos que são inadvertidamente desrespeitosos, destrutivos. Podem levar também ao esgotamento, quando sentimos que não conseguimos ajudar mais um ser em sofrimento. A abordagem sábia de Kosho
de estar com pessoas sem tetos nos dá uma noção de como podemos nutrir os estados limite. Sentados corajosamente no fogo dos terrenos de cremação internos e externos. Esse exemplo, não pensem que é um exemplo totalmente desvinculado que eu dei ontem de ir num lugar que é um lugar privilegiado ou burguês, enfim, que é a classe que a gente vive também. É a mesma coisa. Como é que tu entra nesses lugares? De qualquer forma, todos são estados ilusórios. Todos são criações. Tudo é uma criação da mente. Para a turma da comunidade, eu coloquei um vídeo agora, de manhã. 3 minutinhos, assistam. Maravilhoso. Uma criação ilusória da mente. E aí alguém essa semana me perguntou, eu fui dar uma palestra, e ela disse, o que tu acha de usar a ayahuasca ou elementos que mudem a consciência? Não faz nenhum sentido para mim. Porque o mundo já é uma ilusão, gente. O mundo é uma criação da mente. Para que tu precisa criar mais uma ilusão? Se tu olhar para o mundo, tu vai ver que é tudo ilusório. E isso está além da nossa compreensão. É preciso estudar muito e perceber muito e praticar muita meditação para poder ver que é uma ilusão. E isso é vacuidade. Quando tu perceber que é uma ilusão, pode ser que tu caia num abismo. Assim. Aí realmente tu pode cair num abismo. Pode ser perigoso se não tiver um instrutor te orientando sobre vacuidade, sobre interseiro. Mas o mundo é ilusório, gente. O mundo é uma criação. Vocês não viram isso ainda, mas é. Faça uma inspiração profunda pelas narinas. Soltem pela boca. Deixem que o corpo relaxe, mas se mantenha em vigília. Que traga essa quietude interna e a própria quietude do corpo. Mas um estado de atenção da mente, de vigília. Façam mais uma inspiração profunda pelas narinas e solte novamente pela boca, no suspiro. Deixa que simplesmente seu corpo repouse nessa quietude. Fique simplesmente assistindo a tudo o que acontece. Perceba seu corpo descontraindo. Perceba todos os sons à sua volta. Cheiros, gosto, o ar na pele. Perceba que isso ativa um gatilho da consciência. E que neste momento, aquela dualidade da tua mente, que está sempre dual, está sempre numa conversa infinita, ela cessa. A mente está sempre duelando. Há sempre 2 módulos em conversa ou mais. Há sempre 2 módulos de conversa da psique e da mente. Quando eu aplico a consciência apenas de observar a respiração e estar atento a tudo à minha volta, esse duelo cessa. Porque esse duelo está querendo a atenção da minha consciência para tomar uma decisão. Não significa que existe uma certa ou errada, apenas o que falar mais forte, estiver mais forte no momento, é que a consciência vai optar. E tu vai fazer uma escolha. Consciente? Não. Não é consciente. Porque é a primeira que se manifestou, tu escolheu. A consciência é olhar que elas estão brigando.
olhar que existe um duelo. E tu tem que ir mais fundo e entender por que duelo. Essa é a clareza da mente. Isso é entender além do cognitivo da mente, além da consciência da mente. É ter clareza de onde tudo isso surge. Se duelam, de onde vem? Como surgiu? Então, hoje, ao longo do dia, prestem atenção nesse duelinho da mente, assim. Vejam se não é isso. Vejam. E vejam que a escolha é sempre aquela que fala mais alto. E não é necessariamente a mais certa nem a mais consciente. É apenas uma escolha. Prestem atenção nisso. Quero saber o que vocês vão me dizer. Depois me mandem uma mensagem. Bah, deu ruim. Escolhi uma lá e fui. Não deu certo. Ou eu já escolhi uma antes e também não deu certo. É ou não é assim, gente? Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, esses benefícios gerados por tudo que a gente falou aqui agora, se expandem e toquem a todos os seres. E que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Bom dia para vocês e até amanhã. Façamos a melhor segunda-feira possível, o melhor mês possível.